Bom, agora matriz inversa da parte teórica aí é a última coisa que a gente fala sobre matrizes normalmente. Como eu já avisei no vídeo anterior, matriz inversa por enquanto vai ficar meio engasgado. Você vai sentir que vai faltar a ferramenta, de fato falta, porque a ferramenta para lidar com a inversa na prática, né, é o determinante. Mas assim, a definição a gente já pode ver agora, entender o porquê que existe essa definição, porquê do nome, porquê dos símbolos, tudo já dá para fazer agora. Então vamos lá. Matriz inversa é o seguinte: primeiro estamos falando só de matrizes quadradas. Não só faz sentido eu falar aqui de inversa no sentido que eu vou dizer para matrizes quadradas. Então, dado uma matriz quadrada, sua inversa, que a gente denota pelo símbolo A-1, que ele é só um símbolo, né? Não é a elevado a menos 1, é só um símbolo para denotar a inversa. Quando ela existe, ainda tem esse mistério aqui, quando existe, não estou afirmando que a inversa existe, estou dizendo se existir, quando existe, ela satisfaz essa conta. O A vezes a inversa, ou se eu estiver fazendo a inversa vezes o A, você multiplica a matriz pela sua inversa, necessariamente dá identidade. Aí isso parece um negócio louco, sem pé nem cabeça, que isso, tão maluco e tal, é o apocalipse que está chegando. Não, tem todo um motivo, um sentido de existir esse nome, existir essa definição, existir esse símbolo. Qual é a ideia? A ideia. O conceito de matriz inversa está relacionado, está sendo pensado, fazendo uma comparação com a divisão ou inverso de números. O que acontece para números? Por exemplo, quando você multiplica o 5 pelo inverso do 5. Que para números, inverter ou dividir é a mesma coisa, né? O inverso do 5 é 1/5, que é a mesma coisa você pegar, é a mesma coisa que dividir por 5. É que para matrizes, repara que a gente não definiu divisão de matrizes e nem vai definir. Mas para números, a gente pode pensar em inverso como a divisão. O que é o inverso do 5? É 1/5, é dividir por 5. Ou poderia pensar no símbolo de inverso mesmo, né? Existe um símbolo para inverso, que é você escrever 5 elevado a menos 1. Olha aí, ó. Existe para matrizes usar esse símbolo? Não. Existe para matrizes eu fazer a conta B sobre A? Não, não existe. Mas o que vai existir para matrizes é eu pensar no produto do B com o inverso do A. Esse inverso do A ali, a matriz inversa do A, vai funcionar na prática para matrizes como se eu estivesse dividindo por A. Então, é isso. É que para números a gente pode usar o símbolo de divisão e pode usar o símbolo aqui de inverso. Para matrizes, esse símbolo aqui não existe. O que existe é o outro. Somente o outro. E além disso, por que a matriz inversa faz isso aqui acontecer? Por que a gente está definindo que a matriz inversa é aquela que faz o produto dela com a matriz original da identidade? O que acontece quando você multiplica um número pelo seu inverso? Tanto vendo assim quanto vendo assim. O resultado desse produto aqui é 1. Então, para números, quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado é sempre 1. Qualquer número, quando você multiplicar pelo seu inverso, o resultado dá 1. Se o inverso existir, né? Para números, existe um número que não tem inverso. Qual é o número que não tem inverso? É o 0. Para matrizes também, por isso eu escrevi aqui, sua inversa, quando existem matrizes que não têm inversa. E aí, justamente, como é que eu vou descobrir qual é a ferramenta que me diz se a matriz vai ter ou não vai ter inversa? Então, é determinante, que a gente vai ver lá na frente. Mas, por enquanto, supondo que a matriz inversa existe, se eu tenho uma matriz, se eu supuser que a inversa existe, a inversa vai ter que satisfazer isso. E por que eu fiz esse produto igual aí? Porque eu estou fazendo associação com números.
Quando você multiplica um número pelo seu inverso, isso aqui dá 1. E lembra, nos primeiros vídeos, que eu falei que a identidade para as matrizes tem o mesmo papel do 1 para os números. Os dois são o elemento neutro do produto. O que o 1 faz nos números, no universo dos números, é o que o i faz no universo das matrizes. Então, essa definição aqui, dizer que a vezes a menos 1 é igual à identidade, é pensar nisso. A gente está fazendo a associação, a analogia completa com matrizes para números. E aí, para números, eu posso pensar em multiplicar por inverso, eu posso pensar em dividir. Para matrizes, esse símbolo aqui não existe. Eu não vou ter divisão de matrizes, mas eu vou ter multiplicação pela inversa. Então, por exemplo, continuando a ideia aqui, ó. Ideia de novo. Para que a gente vai usar a matriz inversa? Por exemplo, pensa para números. Você tem para números 5x igual a 20. O que você faz ali para achar o valor de x, para resolver aquela equação, é passar o 5 para o outro lado dividindo. Só que para números, dividir ou multiplicar pela inversa dá no mesmo. Então, ou eu vejo isso aqui como dividir tudo por 5, ou eu poderia ver isso aqui dessa forma. 5x igual a 10, ou 5x igual a 20, eu poderia pensar aqui em multiplicar dos dois lados pelo inverso do 5. Dividir por 5 dos dois lados ou multiplicar pelo inverso de 5 dos dois lados dá no mesmo. O que acontece quando eu faço o inverso do 5 com 5? Eu estou fazendo 5 dividido por 5, isso vai dar 1. E 1 vezes x vai dar x. Então aqui vai ficar x puro. É isso que é o cortar o 5, né? Você corta os 5 dos dois lados dividindo por 5 dos dois lados. E aqui, no caso, 20 dividido por 5 dá 4. Isso que a gente faz pensando em números. Para matrizes, a gente vai precisar resolver algo parecido. Isso vai ser necessário lá no capítulo, lá na frente, depois de determinante, que é pensar em sistemas lineares. Em sistemas lineares, a gente vai precisar resolver isso aqui, ó. AX igual a B. A gente vai ver que sistemas lineares pode ser sempre resumido num negócio desse tipo. Eu tenho um A multiplicado por um X que eu quero achar, dando uma matriz B. Isso aqui é tudo matrizes. Aqui números, aqui matrizes. Aí como é que você vai poder achar o X? Qual vai ser a condição para você conseguir achar o X? E como é que você pode achar o X? Fazendo o que eu fiz aqui em cima. Não existe para matrizes eu pegar esse A e passar para baixo dividindo. Mas existe para matrizes eu multiplicar os dois lados pela inversa. Então posso multiplicar pela inversa de um lado e do outro. Aí esse A menos 1 vezes A é como se eu estivesse, entre aspas, cortando A. Porque A menos 1 vezes A vai dar I. E I multiplicado pelo X é X. Então aqui vai sobrar X puro. Igual a menos 1B. É claro que ainda tem algumas informações para você saber, né? Que primeiro, como é que eu sei se esse negócio existe? Já que eu estou dizendo aqui, né? Quando existe. Eu não garanti que existe. Como é que eu sei se existe? Vai ter uma ferramenta para a gente saber se existe, que se chama determinante. Ah, tá bom. Agora eu sei que existe. E como é que eu acho esse negócio? Para você achar esse negócio, isso pode ser a partir de determinantes e pode ser a partir de sistemas. Então, por isso que eu disse, provavelmente no primeiro vídeo, que matriz, determinante e sistemas, eles andam juntos. Não são coisas... Por isso que sempre estão juntos em livro, sempre estão juntos em apostila, sempre estão juntos nas aulas. Você, sempre que vê matrizes, automaticamente depois tem que ver determinante, tem que ver sistema, porque são três coisas conectadas. Mas aí, por enquanto, né, segura aí, a matriz inversa simplesmente é isso. É uma matriz misteriosa, que eu ainda nem sei avaliar quando que existe ou não, que faz isso aqui acontecer. Aí no próximo vídeo eu vou dar um exemplo com um número de um modo que a gente tem agora na mão, ainda apesar de ser ainda meio trabalhoso, a gente tem uma forma de a gente tentar achar a inversa. Ainda não é a forma ideal, porque a gente não vai falar sobre determinante ainda, mas tem como sim achar a inversa com o que a gente tem hoje.
Esse vai ser o tema do próximo vídeo.